Eu quero falar uma coisa sobre os gigantes. Qual é o tamanho deles? Porque assim, eu não sei se vai coincidir com o que você pode trazer sobre eles. Porque existe uma polêmica muito grande no Antigo Testamento, porque cita gigantes em Gênesis, lá antes do dilúvio. Sim. Envolve essa polêmica. Então vamos ler. Eu trouxe essa parte para ler para quem está assistindo, para a gente debater sobre. Pode ser? Claro. É uma das partes mais polêmicas. Isso está... Olha, quem está assistindo, irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só uma continuidade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Eu pulei alguma coisa, cadê? Não, eu pulei a parte do gigante. Eu seria um péssimo pastor. Voltando. Havia naqueles dias gigantes na terra. O Antigo Testamento diz que havia um gigante na terra. Sim. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, ou seja, existiam os filhos de Deus e a filha dos homens. Uhum. E aí, quando eles tiveram filhos... Sutileza, né? Pois é. Quando tiveram filhos, Deus ficou puto e falou, vou causar um dilúvio. Não, ele não ficou puto, ficou pior. Ele ficou arrependido. Ficou arrependido. Pra você se arrepender, quer dizer que você errou. Não, e um Deus perfeito... Deus erra. Se arrepender. Erra e se arrepende. Não é verdade? Ele fez ele botou a mão na testa e caralho, fiz cagada. Deu besteira. Então, você achou confuso esse trecho? Achei porque é muita informação em um trecho curto. Fala, tinha gigante, aí os filhos de Deus... E os filhos, as filhas dos homens. Ou seja, duas categorias. Isso. Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? Você não é a única pessoa que ficou confusa com esse trecho. Tanto as pessoas ficaram confusas com esse trecho que na antiguidade elas escreveram textos inteiros tentando explicar esse trecho. Pra detalhar. Isso. E puseram na caverna no Mar Morto. Isso, exatamente. Muito bem. Expandiu esse universo e aí foi considerado apócrifo, todo mundo ignorou, mas porra, estão detalhando o que é isso aqui. Apócrifo mais ou menos, porque, por exemplo, Enoque, que é um dos textos que fala sobre isso, é canônico em algumas denominações cristãs atuais. Do quê? Da Etiópia. Na Etiópia. Então, assim, é muito... Às vezes a gente acha, porque a gente tá tão acostumado que a nossa Bíblia, que a gente acha que a nossa Bíblia é a Bíblia de todo mundo. Uhum. E, na verdade, existem... Até na Wikipédia vocês acham essa informação. Tem uma tabela gigante de quais os livros que estão em qual igreja e qual denominação. Uhum. Por exemplo, a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica. Sim. Porque Lutero... Tirou 7, não foi? Tirou, alguns. Ele tirou os que, na época de Lutero, eles não encontravam originais em hebraico ou aramaico. Eles só encontravam cópias mais antigas em grego. Então a teoria era, os textos em grego, o Novo Testamento é em grego. Então, os textos em grego seriam mais recentes. Uhum. Logo, se esses livros aqui, que são, por tradição, estão no Antigo Testamento, mas eles só têm cópias em grego, então eles não devem ser antigos o suficiente, então a gente retira. E daí eu vou dizer que Lutero estava errado. Porque ele tirou o livro de Tobias nessa base e a gente encontrou cópias do livro de Tobias nos manuscritos do Mar Morto. Lutero refutado. Será que ele vai fazer um react desse vídeo? Refutado assim, R.E.F. É refutado. Se ele vivesse hoje, né, era virtual, né? Ele ia com certeza fazer um react. Isso. Refutado é a mãe, que não sei o que lá, por que aqui? Exatamente. Não, o meu mestrado foi sobre o livro de Tobias. Nome do meu trisavô. Tobias? É. Eu estudei... No mestrado, basicamente eu estudei formas de matar o noivo na noite de núpcias, mas... É o casamento vermelho? Não? Peraí, a gente saiu de Tobias pra matar o... Mas é porque no livro de Tobias tem isso, tem um demônio que mata os noivos da Sara na noite de núpcias. Aí é um demônio, não é o capeta. Não, é Asmodeus. Asmodeus. Isso, exatamente. Eu acho muito engraçada essa música, que eu fico, olha, meu Asmodeus. Ele foi o primeiro demônio que eu estudei, eu tenho um carinho. Então, mas peraí, calma. Eu tô confundido, eu tô então, confuso. Gigante, filho dos homens, isso, filho dos deuses. A gente não especificou quem eles são. Vamos voltar. É gigante mesmo? É bicho grande? Ou não? É o que o texto fala.
Pode ser gente poderosa. Isso, então... Aquele rei é um gigante. É tipo assim... Pode ser um jogador de basquete. Pode ser um jogador de basquete. Português não tem um monte de possibilidades na língua? Não tem palavras que a gente usa com mais de um sentido em português? Sim. Na antiguidade também as palavras também tinham mais de um sentido. E daí tem mais uma problemática, que é um problema mesmo, que o hebraico e o aramaico, eles não têm vogais. Então os textos que eu estudo não têm vogais. Caramba. E daí vocês imaginem o português sem vogais. Nossa. Como que você sabe... Do fuso. Não, pra falar tinha. Muito do fuso. Pra falar tinha. São os venusianos lá do Chapolin. O chupuluncurudo. Sei lá, Portugal, né? Porque afinal os portugueses são comedores de vogais, né? Portugal como vogal. Olha, Exatamente. é quando você tá com uma pedrinha no rio, faz tac, 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 tac. É tudo, Isso. né? Mas assim, pensa Alguém cai como... na escada, tac, 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 tac. Sei lá, teria a palavra... Você vai ler a palavra e a palavra tem ND. É nada, é nado, é o que... Qual dessas opções? E como que a gente sabe qual opção? A partir de gramática. Você vai olhar aquelas palavras e você vai dizer, não, nesse lugar da frase, com certeza essa palavra aqui e tal, e daí, né? Mas tem algumas palavras que podem ser mais de uma palavra, e isso tem debates teológicos gigantes de qual palavra que é. Tá. E fora isso, então, gigantes, não tá claro o suficiente. Como que a gente tenta descobrir o que significa? A gente pega outros textos da mesma época e compara todas as vezes que aquela palavra apareceu, como que ela aparece em outros textos, qual o sentido que é dado nos outros textos para aquela mesma palavra, e daí a gente cria uma base de possibilidades de tradução. Faz sentido. E a partir daí que a gente traduz. Além disso, a gente pega outros textos, por exemplo, apócrifos, e o que o apócrifo fala sobre isso? Então, tipo, nesse apócrifo... fala que os gigantes eram enormes, tal. Então a gente usa essa informação para dizer. Evangelho de Tomé. Não, Jubileus. Jubileus, que especifica quem são os gigantes. Isso, ele vai explicar melhor esse trecho. Tá. Jubileus não tá na Bíblia. Não, é na nossa... E você sabe o que cristã, ele não. fala dos gigantes? Sabe, sei. Sabe, né? Sabe, O que eles falam? Tu sabe. Tu sabe, foi. O que tu sabe sobre os gigantes? Nossa! O que rolou? O Jubileus, então, vai explicar o que aconteceu. Quem eram os filhos de Deus? Anjos. Anjos. Ou seres celestiais em geral. Tá. Porque a denominação anjo em português não... Lá tem muitos tipos de seres divinos na Bíblia. Você tem... por exemplo, aquela piada dos anjos, um anjo biblicamente correto e que ele tem vários olhinhos e tal. Cheio de asas. Isso, não, aquilo é um querubim. Não é um anjo. É um querubim. Assim, pra piada não importa, claro, mas quando academicamente você vai olhar e falar, não, isso não é um anjo é outro tipo. Anjos são melech e esse é um querubim. Melech significa mensageiro. Então, anjo é uma outra categoria de ser. Que tem vários no céu. tipos de anjo. Tem um anjo também que tem cabeça de 3 bichos, asas com olhos, é muito estranho. Tem. Então, e é isso, porque os anjos não eram... Tá vendo essa coisa que eu falei da roupa, que não faz sentido? Tá. Porque a descrição não é feita pra gente imaginar necessariamente a figura. As descrições eram feitas pra gente pensar no poder dessa descrição, pensar nas alegorias que essa descrição traz. Muito mais do que pra fazer um desenho ou pra fazer uma imagem mental. O que dificulta muito a nossa vida hoje em dia. E daí, então... Então os filhos de Deus seriam... Os anjos, ou seres celestiais. Sim, e as filhas dos homens... Mulheres normais da Terra. Aí, homem é foda, né? Os e daí, exatamente, esse é o rolê. Ou seja, os anjos tinham... Os anjos, esses tinham hormônios. Esse a gente pode debater o sexo dos órgãos, anjos. Exato, tinham órgãos. E daí eles... Qual a diferença disso pra Zeus pegando as humanas e fazendo Hércules, coisas, não sei o quê? Essas coisas foram escritas em lugares muito próximos. É comum que as culturas se compartilhem. Sim. E daí, é mesmo assim, tipo... às vezes a gente pensa sobre a antiguidade, etc. E pensa, tipo, esse copiou desse. Às vezes não copiou. Às vezes, quando duas culturas se encontram, elas compartilham coisas. A ideia tá no ar. A ideia tá ali. E daí eles descem. Tem mais de uma explicação. Isso, porque tanto o livro de Jubileus quanto o livro de Enoque explicam essa parte. Tá. E daí tem mais de uma explicação se foi consensual ou não, essa junção. Certo?
E daí, os filhos deles são os gigantes. Ah, uma outra raça nasce. Isso. Ou seja, um cruzamento de anjos com mortais pariu gigantes. Isso. E isso, a princípio, é uma interpretação do Antigo Testamento. Tá na Bíblia. Tá. Olha que louco isso, né? E daí no trecho, se você ler na Bíblia, dependendo da sua tradução, claro, mas assim, né? No trecho ali fala que eram os homens grandes de outrora. Que daí a gente tem um outro problema. Heróis famosos. Isso, né? Hércules, etc, etc. As pessoas que estão ouvindo essas histórias, elas sabem dessas outras histórias de heróis e de pessoas famosas. Uhum. Então, para elas, tem que fazer sentido. Porque assim, da onde veio essa galera? Sim. Em qual período essa galera viveu? Porque essa galera viveu. Então, é meio que isso que tá respondendo. Por isso que tem esse debate se o gigante é efetivamente o cara grande de altura e tal, ou se é gigante no sentido de alguém importante. É daí que vem esse debate. Se não, só um parênteses que eu acho interessante de colocar. A palavra para gigante, então, no caso, ela entraria com essa ambiguidade? Daria para usar, tipo, sei lá... Acho que sim. Eu não vou saber te responder plenamente. Eu posso estar errada nisso. Por sinal, eu posso estar errada em muita coisa, né? Mas, assim, faz parte da vida. Mas eu Você acho certamente está bem mais certo do que eu ou o Roso. Então, mas eu tô errada em muitas coisas também. Mas nisso eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa parte dos gigantes não é a parte que eu sou super especializada. Eu sei dela, mas não é super minha especialidade. Aqui na mitologia grega, no criacionismo grego, tem duas vertentes de criação do homem, né? Dos seres humanos. Uma delas tem gerações, e tem a geração dos heróis. Exatamente aí que é o ponto. Todos os heróis da mitologia grega, eles falam, teve uma época com esses heróis, por isso tem essas histórias. Depois não teve mais herói. Isso. Olha como é que associa as duas coisas, Exato, né? Mas esse é o ponto. É considerado que possivelmente seja uma referência. Inclusive, isso também é referenciado no livro de Daniel, quando Nabucodonosor sonha com a estátua. E é uma estátua de cabeça de ouro, braços de prata, eu acho, e coisa de bronze, e a perna é misturada ferro e barro. Sim. E daí, no livro, ele interpreta como... Daniel interpreta, a princípio, como são os reinos, né? Veio primeiro o grande reino de não sei o quê, que era melhor e tal. Na parte das idades do mundo, na Grécia, você tem a idade de ouro, de prata, de bronze, dos heróis, e a de ferro, que seria a que nós estamos vivendo. E a dos heróis ela é colocada ali, a teoria principal, que foi porque, tipo, cara, tá, mas Hércules e etc., eles não viveram lá na Idade de Ouro. Mas eles são claramente melhores que a galera de agora. Onde a gente vai colocar eles? E daí cria-se essa idade dos heróis, que é exatamente parecida com essa ideia aí. Que é também parecida com o que a gente chama de yugas na Índia, que tem a Kali Yuga, enfim, as eras do mundo. Isso é toda uma coisa que várias culturas na antiguidade compartilhavam, a ideia de que o mundo tinha eras. E essas eras iam se seguindo. Em algumas dessas culturas, quando o tempo era pensado de forma circular, essas eras se vinha da melhor para pior. Quando estava pior, acabava o mundo e voltava para melhor. Então o mundo ele estaria sempre circularmente existindo. Ah, tem esse, né? Como é que é? Um criava, era Vishnu e Shiva, criava, destruía, não lembro agora, sei que não saber. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, criação, cria o mundo através de uma meditação. Vishnu, conservação, ele mantém, administra, cuida. E Shiva, com sua dança cósmica, irá trazer a destruição. Até o Brahma acordar de novo e criar novamente. E daí não é um problema. É a Trimurti, é a Santa Trindade do hinduísmo. E não é um problema o mundo acabar, né? Faz parte da ideia que o mundo acaba. O tempo é circular, porque o tempo... Porque o Shiva, ele destrói e traz a renovação. Isso. Né? Como você estava comentando mais cedo, né? Não existe uma dualidade bem e mal, ainda mais no hinduísmo, né? O Shiva, ele é da destruição, mas ele é cultuado de uma forma positiva, porque é da destruição que se renova, é esperado a destruição para o ciclo se recomeçar. Isso, é bem isso mesmo. E outros textos, então assim, a gente sabe que judeus de mais de 3, 4, 5 mil anos atrás tinham contato com essa mesma ideia das idades do mundo. E eles pensaram elas, né? E eu falo quando eles têm contato, tem um problema que é interessante a gente tratar, assim, que por muito tempo acadêmicos colocavam todas as coisas do judaísmo como, os judeus copiaram de tal lugar. Isso vem explicitamente, a gente tem
entrevistas com esses acadêmicos, eu tô falando de acadêmicos de 50 anos atrás, isso vem muito de uma ideia de que os judeus não teriam a possibilidade de serem criativos porque eles seriam uma raça inferior. Olha que doidice. Então, necessariamente, as ideias do judaísmo seriam ideias copiadas de outros povos. O que é um absurdo se a gente pensar a partir dessa ideia, porque todo povo tem sua tem criação. Só que o fato é que aquele povo, como todos os outros à sua volta, estavam inseridos num contexto e eles conversavam entre eles. Então, essas coisas, elas passam de... As culturas, elas são permeáveis, elas não são... um lugar que foi... invadido e é um lugar de passagem. Isso, você tem comerciantes, você tem... Aquilo lá é um contato de 3 continentes. Tipo, todo mundo passa ali, você né? Tem as tábuas de Hammurabi, né, que eram os mandamentos, você tem os 10 mandamentos dos hebreus. Você tem o livro dos mortos dos egípcios. E não é que um copiou do outro, porque quando fala copiou, parece que um chegou lá e falou, vou imitar. Na carteira, né? De trás, colando do amiguinho, assim. Não, às vezes as ideias surgiram, tem trocas, às vezes tem ideias semelhantes que aparecem em lugares semelhantes. No dilúvio. Isso. Né? O dilúvio da Mesopotâmia. Isso é uma coisa que sempre me incomoda um pouco, assim, porque é essa ideia de colocar assim, porque o cristianismo pegou e acabou com as outras culturas. Parece que tinha um grande concílio, existiram vários concílios, mas não existia um concílio de tipo, vamos pegar os feriados daquele povo e transformar em coisas nossas, e daí fizeram assim, cruéis. Não foi assim, essas coisas foram se construindo ao longo do tempo. Claro que eu não tô com isso dizendo que não houve violência, que não houve tentativa de apagamento, apropriação. Claro que isso teve, mas não foi tão arrumadinho assim, de tipo, como que eu quero que isso seja.